Olá, tudo bem? Vamos à nossa última aula, 19ª aula, beleza? Nossa 19ª aula, gente, é a aula de revisão. Então, nós vamos fazer uma revisão aqui geral de tudo que a gente viu até hoje, tá? Então, eu vou fazer uma revisão no formato de mapa mental. Vocês vão ver como que o mapa mental é eficiente. A gente vai conseguir resumir um grande número de informações, né? Todo o curso, tudo que a gente viu no curso até agora, eu vou conseguir falar para vocês, mostrar para vocês isso em 5 minutos. Tá? Então, nós vamos fazer uma revisão geral em 5 minutos. Então, eu vou fazer isso aqui através de um mapa. Eu não vou aparecer aqui na tela, porque eu vou precisar da tela cheia, né? Eu vou precisar de mostrar o slide em tela cheia, e depois eu volto comentando, beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Vou fazer um mapa mental aqui da revisão de todo o nosso conteúdo. Então, eu tenho aqui no centro do mapa, né, a palavra revisão, né? Poderia ter colocado uma imagem, poderia ter colocado a imagem de um cérebro para mostrar que é a revisão do nosso curso de memorização. Então, vamos lá. Vou soltar o meu cronômetro aqui. Vamos lá, revisão. Gente, eu iniciei o curso mostrando lá, né, no primeiro slide do curso, a imagem de um elefante. E eu falei, gente, perguntei se alguém conhecia alguma técnica e falei que normalmente nós não aprendemos técnicas de memorização nas escolas, tá? Falei da importância da memória. A memória é importante para tudo. A memória é importante para falar, para ler, né, para escrever. Eu preciso da minha memória para dirigir, né, para me deslocar de um lugar para o outro. Então, a memória, gente, ela é importante para tudo. Eu falei também, eu mostrei por que da memória de elefante, né, por que eu tinha usado o elefantinho. Passei um videozinho, né, de uma propaganda de chocolate, né. Falei da diferença entre memorizar e decorar. Então, são coisas distintas. Decoreba é aquela repetição sistemática, né? A decoreba é repetição sistemática, a memorização, né? Eu preciso de ter um aprendizado, eu preciso de aprender para depois memorizar. E pedi que vocês associassem, né, toda a informação, né, a partir daquele momento, que vocês associassem tudo que eu fosse falar, né, às imagens, porque a imagem é um forte gatilho de memória, tá? Então, eu falei que se o curso fosse uma técnica de decoreba, eu teria usado a imagem de um papagaio, né? No nosso curso não é uma técnica de decoreba. Vocês viram que as técnicas de memorização são técnicas extremamente simples, né? Mas não são decoreba, tá? Exige um determinado esforço, né? Então, beleza. Aí eu comecei o curso falando das 6 regras. Então, qual que é a primeira regra, gente? Eu falei da memória, né? Expliquei o que é memória. Memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar uma informação. Eu expliquei que não existe memória fraca, provei que não existe memória fraca, né? Falei lá do 11 de setembro, né? Do primeiro beijo, né? Então, coisas que ficam realmente gravadas na nossa memória. Mostrei as estruturas do cérebro, o que está relacionado, está diretamente relacionado à memória, ao aprendizado, né? Beleza. Aí a segunda regra, eu falei que o nosso cérebro, gente, ele pensa por imagem. Então, se eu falo com você a palavra casa, o que vem à sua cabeça não é a palavra casa, C-A-S-A. O que vem à sua cabeça é a imagem de uma casa, tá? Então, o nosso cérebro ele pensa por imagem. Então, é a base da memorização, é a imagem, gente. É a associação, né, a criação de imagens e a associação dessas imagens, né? Aí tem o nosso segredinho lá, que é o nosso não, né? É o segredo, o grande segredo da memória, que é essa associação maluca, ridícula. Beleza. A terceira grande regra, né, o cérebro tende a categorizar a informação. Então, passei o teste lá das palavras com a letra N, né, N de nariz. Falei das palavras com a letra N e nós fizemos um teste, né, da categoria. Falei da categoria frutas. Vocês conseguiram escrever muito mais palavras, né, muito mais frutas do que palavras com a letra N. Então, o cérebro tende a categorizar e agrupar a informação. Depois eu falei que não existe memorização sem interesse, atenção, observação e concentração, né? A quinta regra, a memorização ela só acontece se houver entendimento do assunto, se as imagens forem comuns, ridículas e lógicas, e se houver repetição, tá? E, por fim, a sexta grande regra aí, né, a gente tem que aprender a extrair as palavras-chave de um texto. Né? A palavra-chave é a base, né? A base de um texto está nas palavras-chave. Então, se eu conseguir extrair aquelas palavras, eu consigo, né, reconstruir aquele texto. Eu consigo reconstruir aquelas informações consigo reconstruir aquela informação com as minhas palavras. Beleza. Aí nós entramos nas 6 técnicas. A primeira, associação, método da corrente,
né, as 60 palavrinhas. Mapa corporal, a segunda grande técnica, né, as 14 obras do Jorge Amado. Palácio da memória, nós fizemos aí, usamos 20 gatilhos de memória, né? Vocês viram que é uma excelente técnica, você consegue guardar um grande número de informações num único palácio, né, com 20 gatilhos. Memorização de números, né? Eu falei lá os 115 dígitos do número π, então vocês aprenderam a memorizar números. Memorização de nomes e rostos e mapa mental. Então, eu encerrei as 6 técnicas falando dos mapas mentais, né? É o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou fazendo uma revisão com o mapa mental. Beleza. Depois eu falei das 6 dicas, né? Dormir, né? Aquele exercício para ativar a circulação, né? No cérebro, na região do cérebro, né? Tomar água, alimentar, respirar, né? E fazer exercício físico. Então, 6 dicas para o cérebro, para manter o cérebro, né? E 6 estímulos, gente. Ler, caminhos diferentes, palavra cruzada, trocar as mãos, tomar banho com a luz apagada e andar de costas. Beleza? Aí eu falei de mostrei uma técnica de interpretação de texto, que é a técnica LEAD, o que, quem, quando, onde, como e conclusão, né? E 2 técnicas de produção de texto, que é a técnica do iceberg e a produção de texto em si, né? Como fazer uma redação. E, por fim, eu falei da curva do esquecimento, né, gente? Que a curva do esquecimento, se você não respeitar a curva do esquecimento, acabou, você perdeu aquela informação, beleza? Então tá aí, gente. Né? Na verdade, eu falei que ia gastar 5 minutos, eu gastei 5 minutos e meio para poder resumir todo o conteúdo do nosso curso num único mapa mental, beleza? Então tá aí, fica aí a nossa revisão. Eu vou abrir aqui o slide novamente. Gente, olha só. Fizemos uma revisão aqui, né, com 5 minutos. O que eu vou pedir que vocês façam? Eu fiz um slide aqui com 20 palavras que, na verdade, representam as 20 imagens da nossa revisão. Então, usando a técnica da associação, da corrente, vocês vão criar, né, uma associação entre essas 20 imagens. Então, eu vou abrir o slide aqui em tela cheia para vocês verem. Tá aí, ó. Né? Eu tenho lá a primeira imagem, né, do elefante, do papagaio, né, o cérebro, o computador. Então, tem aí as 20 imagens, né? Então, a revisão toda eu fiz em cima de 20 imagens. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essas imagens, tá? E vai fazer uma associação. Então, eu vou associar o elefante ao papagaio, o cérebro, né? O cérebro lá, aquele cérebro, computador. Aí eu vou associar o papagaio ao cérebro, né? Depois eu vou associar a casa, vou associar frutas e vou fazer uma associação de imagens. Então, eu vou criar essa sequência de imagens. No final, gente, você vai ter lá, além de ter um mapa, né, você pode imprimir esse mapa que eu fiz da revisão, você vai ter lá a associação dessas 20 imagens. O simples fato de você ter essa associação, você vai lembrar de grande parte das informações. Beleza? Então, é um resumão aí do nosso curso, né, de todo o nosso curso. Agora, gente, vamos à nossa super dica. Tá? Super dica. Nós vamos utilizar, gente, 3 técnicas em uma. Tá? Então, a super dica aqui é nós vamos usar aqui, de tudo que a gente aprendeu, nós vamos misturar aqui algumas técnicas, beleza? Então, suponhamos que você pegou lá a imagem do elefante, né? E a imagem do elefante vai ser o centro do seu mapa. Tá? Então, você fez um mapa mental do curso de memorização, curso Técnicas de Aprendizagem e Memorização. Né? Então, você usou a imagem do elefante para ser lá o centro do seu mapa. Então, sei lá, o elefante se associa com o papagaio. Então, você fez seu mapa, associou todas as informações. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou juntar essa técnica na técnica Palácio da Memória. Então, eu tenho lá, lembra do nosso Palácio da Memória? O primeiro gatilho lá é a porta, não era? Então, eu vou associar o centro do meu mapa, que é a imagem do elefante, ao primeiro gatilho, que é a porta. Então, eu vou fazer uma associação maluca, ridícula, entre a porta e a imagem do elefante. Na hora que você buscar a imagem do elefante, gente, você vai se lembrar de todo
o nosso curso, né? de todas as informações do nosso curso. Então, olha como é que de um único gatilho você pode buscar um monte de informação. Então, fica aí a dica. Você pode ter lá uma matéria para estudar, você tem lá uma matéria para concurso, por exemplo. Então, você pega lá uma matéria, direito administrativo. Então, o seu direito administrativo, você vai ter um ou vários mapas. Então, você vai associando cada mapa, cada centro do mapa, a um gatilho de memória, né, do seu palácio. Então, eu associei o primeiro gatilho, né, a porta, o segundo eu associo ao aparador, o terceiro eu associo à mesa e vou fazendo aquela associação. Beleza? Então estão aí 3 técnicas em uma. A técnica Palácio da Memória, a técnica Mapa Mental e a técnica de associação. Tá? Beleza. Então, eu vou aparecer aqui no cantinho. Olha só, gente. Para a gente encerrar, né, o curso, eu vou ler uma frase do Bernard Shaw. Ele fala o seguinte: se você ensinar alguma coisa a um homem, ele jamais a aprenderá. Então, não é um trocadilho aí, mas é até estranho, né? A frase ela soa um pouco estranha, mas olha só, gente, o que ele quis dizer com isso? O simples fato de você ensinar alguma coisa para uma pessoa, essa pessoa ela não aprende pelo simples fato de eu ensinar, né? Eu posso te ensinar qualquer coisa, você só vai aprender aquilo se você for lá e colocar a mão na massa, e fizer, e testar aquela técnica. Tá? Então, tudo isso que a gente viu ao longo do curso, você só vai aprender mesmo se você colocar isso em prática. Né? Tudo isso vai se perder se você não aplicar essas técnicas. Beleza? Então, fica aí a dica. Uma segunda frase, né? O fato de ser uma técnica simples, essa aqui eu que criei, tá, gente? O fato de ser uma técnica simples e rápida não significa que é fácil. Então, gente, a técnica de memorização, as técnicas, elas são simples e são rápidas. Então, são técnicas que eu posso ensinar para minha filha. Né? Minha filha tem 7 anos. A grande maioria das técnicas eu ensino para ela. Tá? Algumas não, porque ela está aprendendo a ler agora. Mas a grande maioria das técnicas eu consigo ensinar para uma criança de 10 anos, de 5 anos, de 7 anos. Tá? Então, são técnicas simples e rápidas. Eu ensinei agora, a pessoa pode sair aplicando, mas não significa que é fácil, gente. Então, ser simples e ser rápido não significa que é fácil. Por exemplo, estão vendo esse cara aí do meio da foto aí, gente? Esse é o Usain Bolt, né? Desculpa aí a minha pronúncia aí, não sei pronunciar o nome dele muito bem, mas Usain Bolt é o cara mais rápido do mundo. Esse cara, ele percorre uma distância de 100 metros em menos de 10 segundos. Ele é muito rápido, tá? Então, o que esse cara faz, gente? Uma corrida de 100 metros. É simples, eu posso ensinar a minha filha, eu vou te ensinar a correr 100 metros, você vai sair desse ponto e vai correr até aquele ponto, beleza? Beleza, ela aprendeu. Então, é simples. Correr 100 metros é simples. É rápido? É rápido. Né? O Usain Bolt ele gasta 9,63 segundos, tá? Para percorrer essa distância. É simples e é rápido, mas não é fácil, gente. Vai correr com o Usain Bolt. Tá? Não é fácil. Esse cara ele teve que treinar muito, esse cara rala muito para conseguir chegar, né? Ele ralou muito para conseguir chegar onde ele chegou. Então, as técnicas, gente, de memorização, elas são simples e são rápidas, só que elas não são fáceis. Tá? Se você não colocar em prática, não aplicar a técnica no seu dia a dia, ela vai cair no esquecimento e vai ser mais uma técnica como outra qualquer. Beleza? Então, beleza. Mais uma frase aí. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Então, se você acha que não vai dar, realmente não vai dar. Tá? Então, se você acha que vai dar, que você vai conseguir, né, você vai conseguir. Então, é isso, gente. A técnica, vocês viram que a técnica é fácil de aplicar a técnica, tá? Mas se você não botar em prática, não colocar a mão na massa, nada disso vai funcionar. Beleza? Então fica aí a dica. Obrigado e até a próxima.